Pai, estás bem? Estou bem. Entre o que diz e o que sente, a linha Cancro ajuda-o em todas as questões. 808-255-255. Linha Cancro. Quem atende, entende. Boa noite. Hoje apagamos 10 velas no bolo de aniversário da Achar, Mundo Sensível, uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2010 com o propósito de auxiliar doentes com cancro e seus familiares. Esta noite, em vez de uma, temos duas convidadas, fazendo já uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora no próximo domingo, 8 de março. Afinal, temos duas guerreiras entre nós nesta entrevista de 4 de março. Fernanda Silva, fundadora e primeira presidente da Achar, Cristina Batista, atual presidente da direção. É um gosto ter-vos aqui na Soberania TV. Começo pela Fernanda. Boa noite. Boa noite. Como é que nasceu a Achar? Bem, a Achar nasceu de uma teimosia minha, ainda doente e ainda a fazer tratamentos. Eu fui encontrando pessoas, nomeadamente na ambulância, que eu não conhecia de lado nenhum e que não as via na rua, aqui, e que íamos partilhando as nossas histórias, as nossas angústias, as nossas alegrias, íamos brincando, íamos falando de tudo isso, e com as minhas amigas de Coimbra, que também fiz muitas, começámos aí a falar. Eu achei que aqui na nossa zona de Águeda que devíamos ter qualquer sítio, qualquer associação, qualquer coisa que se falasse do cancro, para desmistificar, e porque ainda havia muita gente que tinha medo de falar a palavra cancro, não adianta fugir, e também para nos encontrarmos, para nos conhecermos, para criarmos amizades, para partilharmos angústias, alegrias, para fazermos amigos enquanto cá estivéssemos. E no ápice passaram 10 anos, como já disse, uma década com um bocadinho de tudo, sorrisos, vitórias, lágrimas. Também. E algumas derrotas. E algumas derrotas. Como é que tem sido? Tem-se perdido ao longo destes anos algumas pessoas. Eu penso que temos que tentar tirar sempre o mais positivo de tudo, porque enquanto cá andarmos temos que viver da melhor forma possível, e essa melhor forma possível é não pensarmos demais nas coisas negativas, porque isso nos afeta a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. E todas as derrotas, as pessoas que vão embora, é muito doloroso, não vou dizer que não é, faz-nos pensar que podemos ser nós a seguir, mas essas pessoas têm a característica de nos passarem alguma coisa muito positivo. Num momento, uns dias antes de irem embora, eles dizem aquilo que a maior parte das pessoas não pensa. E vivam um dia de cada vez, vivam a vida, aproveitem. Ninguém sabe quando está bem e quando não está cá. Portanto, serve para isso também. Vamos seguir pelo caminho bom. Neste tempo todo guardará seguramente histórias bonitas e inesquecíveis. Quer contar alguma? Sim, posso contar algumas. Tenho, por exemplo, uma história de uma senhora que estávamos no hospital da universidade, estávamos a fazer radioterapia e tínhamos um grupinho de várias senhoras e homens também. E a senhora entrou a chorar, mas a chorar imenso, porque lhe tinham dito que ela ia perder o cabelo, que tinham-lhe dito que lhe iam fazer muito mal e ela não sabia o que é que estava ali a fazer e ninguém lhe explicava nada. E nós fomos buscá-la para o pé de nós, explicámos: olha, tenha calma, porque as coisas não são bem assim. Não sabem, em primeiro lugar, o que é que tem, o que é que vai fazer, portanto, tenha calma, confie nos médicos. A senhora, a partir dali, começou a estar perto de nós, e para perto de nós, e a senhora era, de facto, uma senhora muito pobre mesmo. Um dia uma das nossas amigas dizia: epá, estou a ficar tão gorda, e não é por aquilo que eu como, é desta porcaria, destas coisas que me dão aqui, estou a inchar. Um dia destes eu não vou ter roupa que me sirva, não tenho casacos, não tenho nada me serve. E a senhora, coitadinha, ficou muito calada. No dia seguinte, essa senhora apareceu, muito humilde, com um saco com alguns casacos e com algum receio de se aproximar dela e falar, mas disse: olha, não fique zangada comigo, mas como eu também sou assim gordinha, sabe? Eu tenho aqui algumas roupas que se calhar lhe servem, se a senhora não se importasse eu dava-lhe. E nós fartámos de rir, achámos que aquilo foi maravilhoso e nós pensámos: aqui está
o exemplo daquilo que nós temos que fazer todos os dias, que é sermos felizes e ajudarmos uns aos outros. Olhando para trás, podemos então concluir que valeu muito a pena deitar mãos a este projeto. Exatamente, da Achar. sempre. Boa noite, Cristina. Como é que nasceu a sua ligação com a Achar? Boa noite. A minha ligação com a Achar também surgiu há cerca de 10 anos. A minha mãe, na altura, também com cancro de mama, começou a ir aos jantares da Achar. Pertenceu a Achar logo no seu início. E então a minha ligação surgiu daí. Infelizmente a minha mãe acabou por falecer, passado 3 anos. No entanto, eu continuei a ir às missas, aos aniversários, aos jantares. Já fazia parte um bocadinho daquela família, sem nunca ter falado com a Fernanda, nem nada que se parecesse. Depois, passado uns tempos, apareceu-me a mim também cancro. Então foi nessa altura que eu conheci a Fernanda. A Fernanda ligou-me, que pronto, tinha tido conhecimento que eu tinha cancro e que gostaria de ter uma conversa comigo. E combinámos um cafezinho e pronto, a partir daí nunca mais nos largamos. E hoje é a presidente da Sou presidente da Achar. associação. Que tipo de apoios é que a associação tem disponibilizado aos doentes e aos familiares que necessitam de ajuda? Nós damos apoio em diversas frentes. Temos camas que cedemos gratuitamente, porque nesta fase final, e que normalmente são poucos meses ou muito pouco tempo, não faz sentido uma família, e muitas das vezes carenciada e nem tem dinheiro para isso, estar a comprar uma cama articulada, então elétrica, que nós por norma emprestamos a custo zero. Também temos cadeiras de rodas, que também cedemos, temos perucas, temos gorros, lenços, tudo isto nós... Medicamentos que se paguem, Exato. Aqueles medicamentos que não são comparticipados lá. Também, monetariamente. Se quiserem, nós não damos dinheiro a ninguém. O que fazemos é comprar os medicamentos ou pagá-los e fazer isso. Exato. Ou eventualmente algumas Inicialmente contas que as pessoas precisem. Fazemos uma análise da família em questão. Aqui não há grandes burocracias, como há noutras associações. Nós analisamos, falamos com o grupo mais próximo, ou as pessoas mais próximas, e vemos que efetivamente são pessoas necessitadas. E então aí intervimos. Pagamos a medicação, cabazes de comida. Estamos a falar de comida, que muitas das pessoas passam necessidades. Também já aconteceu pagarmos fraldas, porque naquela fase final é necessário e é uma renda, é muito dinheiro envolvido. Próteses mamárias também, sutiãs, porque muitas das pessoas não se lembra disso e nós contribuímos um bocadinho. E fora disso também com o nosso testemunho. Porque, como a Fernanda estava a dizer, eu, na altura, ainda a fazer tratamentos, tive assim uma história que eu acho que me acompanha para o resto da minha vida. Na altura estava a fazer ainda radioterapia, ainda sem cabelo, e surgiu a oportunidade de ajudar uma moça da minha idade, com 33 anos na altura, que estava na fase terminal. E como ela estava na fase terminal, estavam a passar por dificuldades, porque tinham de optar ou por medicação ou por pagar as contas. E na altura surgimos nós e ligaram-me a perguntar, olha, achas que estás capaz de acompanhar? E eu disse, eu vou ver, mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque naquela reta final da vida dessa pessoa, fez todo sentido. É que o ajudar a ela estava-me a ajudar a mim própria. Custa vê-los partir, mas aquela força de vida que eu encontrei naquela altura vale para sempre. Vai ser uma pessoa que estará sempre comigo e que me marcou, porque aquelas últimas fases e só ligar, porque ela ligava-nos e só dizia assim, então e quando é que vocês cá vêm? Sim, porque nós acabávamos... A companhia, o entrar alguém... Nós fomos. Que perceba um bocadinho, nem é preciso falar, porque nós não vamos para lá para falar de doenças, não vamos para falar disso. Se a pessoa quiser ter alguns esclarecimentos, algumas dicas de alimentação, isso faz-se. Mas, por norma, eu digo isto muitas vezes, uma frase que é dita
por uma pessoa que não passou pelo cancro, que não sabe, não faz a menor ideia do que é sentir, dita por uma pessoa que o passou, tem uma força completamente diferente. Nós sabemos o que aquela pessoa está a sentir, porque nós passamos lá, nós sabemos a angústia, nós conseguimos perceber. Nós não fazemos da pessoa uma coitadinha, mas também não desvalorizamos, porque sabemos às vezes dizer a palavra certa, porque nós sabemos, nós passamos, é a história mesma. Exato. A história é a mesma. E muitas das vezes é complicado a pessoa falar certas coisas com a família. Porque eu falo desta fase terminal, porque já acompanhei mais do que uma pessoa nesta fase. E o medo de magoar, mesmo o próprio doente que está na fase terminal, não consegue dizer muitas das coisas à família. E então, nós estando lá, acabamos por ser uma ajuda. Neste caso, esta pessoa tinha um filho com 8 anos. Sim. O tentar arranjarmos uma forma dela dizer ao filho, e como o fizemos, só por aí já valeu a pena eu pertencer à associação, porque... E depois também tem aquelas histórias divertidas, não é? Isso que as pessoas olham para mim e dizem assim: ai, está tão nova, ai, a vida poupou-a tanto. E eu digo: nem imagina quanto, nem imagina como estou poupadinha. Sentem que o número de doentes tem aumentado, ou seja, os pedidos de auxílio têm crescido? É assim, o número de casos tem aumentado, e consideravelmente, não vamos dizer que não. Aquela parte da ajuda monetária, o que nós temos sentido é que tem vindo a diminuir. Sim. Não temos visto, ou não temos sido procurados para pagar os medicamentos naquela quantidade que nós tínhamos há um ano ou dois atrás, tem diminuído. No entanto, tem aumentado exponencialmente. Sim, até porque as pessoas, em muitos casos, é isso que eu penso, acham que pagam, ajudam, depois vão publicar, vão falar de nós. Nós fazemos isto sem dizer quem são as pessoas, não querem saber, não se diz quem são as pessoas. E pensa-se muito, ninguém dá nada a ninguém, mas nós damos. Nós nem fazemos questão de ir à casa de ninguém. Muitas das vezes não sabemos se a pessoa quer ser abordada em casa. Que dentro dos nossos limites, porque nós não somos nenhuma instituição, nós não somos nenhuma organização governamental, não temos essa obrigação. O que nós fazemos é voluntário, dentro dos nossos limites também, porque também temos os nossos limites, o que fazemos é de coração mesmo. Era essa questão que ia colocar. Tudo é feito, todos os apoios são prestados em forma de voluntariado. Sempre. É assim, sempre, não é? Sempre. Quer sempre. por dirigentes da associação, quer por amigos que se juntem aos elementos dos órgãos sociais. É tudo voluntário, tudo voluntário mesmo. Fernanda, qual é a sensação do instante em que se contribui para a melhoria da qualidade de vida de um doente, minimizando o seu sofrimento? O que se sente é aquilo que se dá, volta para nós com muito mais força. Estou-me a lembrar também de uma história de uma outra moça que nós começámos a acompanhar, que ela nem queria receber ninguém, mas alguém conseguiu: olha, tu vais gostar de conhecer, porque eu estou farta de doenças, já chega à minha, não quero cá ninguém. Mas, em último desespero, disse: manda lá vir. Olha, se ela entrar com uma cara a falar de doenças, como os religiosos que aparecem, eu mando logo embora. E eu disse: bem, eu também não quero ser maltratada, deixa lá, se ela me atira com alguma coisa à cabeça. Mas fui. Cheguei lá, falei com ela, apresentei-me, a sorrir, e ela olha para mim e diz: ai, não, tu não passaste pela doença, tu não passaste? Pois não, passei, pois. Não pode ser, o que é com esse sorriso? Não podes, opa, se tu consegues, eu também consigo, espera lá, que eu já te apanho. Se tu consegues, eu também consigo. E, de facto, ainda hoje ela diz que naquele momento em que tu entraste a sorrir e eu percebi que tu tinhas passado, de facto, por situações muito complicadas e que estavas ali, que me disseste: eu consegui e tu também vais conseguir, eu percebi que isso era verdade. E isso deu-me força para enfrentar tudo o resto que veio a seguir e, de facto, hoje estou aqui e nunca me hei de esquecer desse dia. O facto dela me dizer isto, que eu contribuí para isso, para mim deu-me uma alegria enorme. A Fernanda foi uma satisfação enorme. A Fernanda foi a fundadora, é o rosto da associação, por assim dizer, será sempre o rosto da associação, por assim dizer. Na sua ótica, quais devem ser os grandes objetivos da ACHAR daqui para diante, na próxima década?
Olha, eu na próxima década, eu gostava que mais gente se juntasse, algumas lufadas de ar fresco que fazem falta, com ideias novas, até porque atualmente os tratamentos começam a ser também um pouco diversificados, há muito mais gente, há as novas tecnologias que estão aí, a forma de chegar a mais pessoas, projetos, falar com crianças, com idosos, gostava que desse um passo ainda, uma abertura maior para que se pudesse ajudar ainda mais gente. Gostava. Cristina, têm contado com muitos apoios? Gente anónima, outras instituições que estejam ao vosso lado nesta cruzada de ajudar os doentes com cancro e os seus familiares? Sim, temos tido algumas surpresas bastante agradáveis. A última foi um projeto da Susana e da Alexandra. Elas tinham um podcast por falar em cancro. Fizeram o último podcast ao vivo ali no Centro de Artes e essa receita foi integralmente para a nossa associação. Sim. E pessoas que também escreveram livros, que também alguma parte das receitas reverteu a nosso favor, para não esquecer nunca a Câmara Municipal que nos diz que não nos ajuda mais porque nós não pedimos, porque também não tivemos ainda necessidade, estão sempre junto de nós, algumas juntas de freguesia também e outras instituições que se nós pedíssemos também nos ajudariam, só que nós, como disse, somos voluntários, a maior parte de nós ainda trabalha, e dentro dos nossos limites também não podemos ir assim muito mais além. Por isso o meu sonho de que mais pessoas se juntassem, mais pessoas com alguma disponibilidade para conseguir ainda levar isto mais longe, ajudar não só pessoas de cancro, mas muitas outras pessoas. A Cristina falou aí na Susana, eu aproveito para endereçar um beijinho à Susana Neves, que esta semana completou 41 anos de idade. Parabéns. Os nossos parabéns também, porque ela é uma querida. Cristina, o cancro continua a meter muito medo a muita gente? Continua. É engraçado que, no meu caso, tenho na minha família casos que não foram positivos. Não foram positivos. No entanto, o que eu digo à maior parte das pessoas com as quais eu falo é que, no meu caso, eu não posso ver o cancro como algo negativo. Nem nunca me vão ouvir dizer... Eu quase que me fiz uma aliada, nunca vi, vamos vencê-lo. Não, ele está cá, mas pronto, eu vou vencer isto. E posso dizer, não posso ver isto como uma coisa má, porque se não fosse o cancro, eu não tinha encontrado a Fernanda. Eu não tinha encontrado estas pessoas que apareceram na minha vida por causa do meu problema de saúde. É isto que eu digo a toda a gente. A Fernanda disse-me uma coisa a primeira vez que esteve comigo e eu nunca mais me esqueci, é: o cancro não muda ninguém. Ninguém passa por esta doença e fica igual. Quem é bom, continua bom ou fica melhor. Quem é mau, azeda. E o que eu acho é, se isto apareceu, e foi sempre desta forma que eu vi, se isto apareceu é por algum motivo. E se o motivo foi este, de ajudar outras pessoas com esta doença, dar o meu testemunho, já valeu a pena. Já valeu a pena as pessoas que nós ajudamos, já valeu as pessoas que eu conheci por este caminho. E também nos divertimos. Bastante. E tem a esperança que um dia a medicina consiga derrotar a doença? Eu acho que temos todos. Eu acho que temos todos. Há uns anos atrás, cancro era uma sentença de morte. Toda a gente tem cancro e toda a gente pensava, pronto, não vai sobreviver. Hoje em dia não é bem assim. Eu digo muitas das vezes, eu acho que há doenças bem piores do que o cancro. Ninguém fala delas, mas há doenças piores. Aquelas doenças degenerativas que a pessoa sabe que vai ter um fim e que aquilo vai ser sempre a piorar. Agora nós, em termos de cancro, há tantos tratamentos. Quem é que havia de dizer há 6 anos, eu vai fazer praticamente 6 anos que tive a doença, que neste momento estava aqui. Já estou como a Fernanda diz, olham para nós, ou quando eu falo, as pessoas dizem-me: ah não, mas você não teve cancro. E eu tive. Mas não lhe caiu o cabelo. E eu, caiu. Isto porquê? Porque isto cada vez mais, os tratamentos acabam por nos dar uma esperança. Está a tornar-se, de certa forma, uma doença crónica. Eu confesso, e porque fui diagnosticada há 12 anos atrás, que tinha esperança que nesta altura já estivesse tudo mais evoluído.
que os tratamentos já não fossem tão agressivos, que já houvesse uma evolução maior. Não sei se há ou não, isso já seriam outras questões das indústrias farmacêuticas e muitas outras coisas que já nem vamos por aí, porque não tenho conhecimentos suficientes para isso. E com alguma pena minha, com alguma tristeza, eu também noto que o acesso aos hospitais está mais lento do que estava há 12 anos atrás. Ou porque há muito mais casos que há, muito mais casos, que é uma realidade, e também porque há menos técnicos e menos médicos, ou há mais médicos especializados e pode haver menos técnicos com menos capacidade para diagnosticar e ajudar tanta gente. Confesso que eu fico um pouquinho triste quando eu vejo que ainda há gente que morre de cancro e ainda há gente que morre porque se fecha e que não vai rapidamente, porque isto é uma corrida contra o tempo. O cancro é uma corrida contra o tempo e é uma corrida contra o tempo de nós, mas também de quem nos trata. E isso é o que me preocupa, é achar que as coisas não estão tão rápidas quanto deviam estar. E aproveito para deixar um apelo a maior parte das pessoas que quer fazer tratamentos e que quer ir para os hospitais privados tem todo o direito de o fazer. No entanto, eu digo que os hospitais públicos são os melhores para poder tratar o cancro. São aqueles que têm acesso, nomeadamente os IPOs, a tratamentos novos, e que são os melhores. Pessoas que pensem um bocadinho nisso, porque às vezes com a correria, o porque tem que ser rápido, e às vezes os privados não têm essa capacidade. E grandes profissionais que E trabalham grandes profissionais. hospitais. Eu digo uma coisa, eu fui seguida no IPO, em Coimbra, e tenho lá, só posso falar bem. Eu ainda vou lá todos os meses apanhar uma injeção, eu ligo para lá, dizer que vou chegar mais tarde, e eles já me conhecem ao telefone. Já dizem, pronto, Cristina, lá estás tu a ligar, ok, não tenhas problema. Isto porquê? Porque nós parecemos uma família. Eu já lá ando a ser seguida há 6 anos, mas é uma família. E eles são todos tão bons, tão boas pessoas, lá por ser enfermeiro ou médico e nós sermos os utentes, eles são fantásticos. Eles parecem que têm sempre aquela palavra certa para dizer e tratar-nos como iguais. Faz todo sentido. Eu já tive alta. E não fui tratada no IPO, mas também lá andei em vigilância de outras coisas, mas fui tratada na Bissaia Barreto, que na altura era Centro Hospitalar de Coimbra, era Bissaia Barreto, os Covões e o Pediátrico. Hoje em dia tudo pertence ao Hospital da Universidade, são todos a mesma coisa. A Bissaia Barreto já não faz quimioterapia no edifício, mas faz no São Jerónimo, faz tudo ali. No entanto, as minhas vigilâncias ainda eram feitas na Bissaia Barreto. E eu fui lá, a última vez foi em outubro, deram-me alta, porque já fiz 10 anos, não é? Vou passar a ser vigiada na médica de família. E quando eu fui lá ao guichê das senhoras, eu ia com um sorriso daqueles, não é? Porque eu gosto muito de vocês, mas eu não quero aqui voltar. E fiquei comovida, porque algumas dessas pessoas saíram por trás do balcão e vieram-me dar um abraço e disseram, olha, ficamos muito felizes porque é um caso de sucesso, nós ficamos muito felizes, tudo bom para si. E isso toca-nos, essas coisas tocam-nos também, são as coisas boas que... São fantásticos mesmo. Cristina, que mensagem gostaria de deixar a uma pessoa que esteja a passar pela doença? Uma mensagem. Aquilo que eu posso dizer é, olhem para nós. É mesmo isso, olhem para nós. Às vezes quando nós pensamos que está tudo perdido, porque isto de atribuírem graus ao cancro e de dizerem que é muito mau, que é muito bom, que não é, isto é tudo uma questão de perspectiva. Não é bem assim o que eu estou a dizer, mas vamos pensar dessa forma. Isto porquê? Porque já vi pessoas que os médicos não davam grande esperança e que ainda cá estão. Já vi casos desses. Há que haver esperança, há que haver muita força e pensar, ok, isto é para mim. E uma altura disseram-me, vamos tratar isto como se fosse uma constipação. Eu, ao fazer quimioterapia, pensava assim, são 6 tratamentos, fazia o primeiro e dizia, é menos um. Nunca pensei, nunca vi o copo meio vazio, eu vi sempre o copo meio cheio. Ok, estou aqui, isto é para mim, tenho de ser forte por mim, pelos meus, tenho de ser forte e é uma questão de tempo para voltar tudo à normalidade. Efetivamente, acho que é por aí. Porque passaram 6 anos, tenho a minha vida completamente normal, continuo a trabalhar, continuo
a fazer as coisas que fazia antigamente. É uma fase menos boa, porque é o que eu digo, isto não há só coisas boas, como eu estou a dizer, e que, atenção, as quimioterapias são muito complicadas, a radioterapia é muito complicada, eu não estou a desvalorizar nada disso, nem estou a dizer que para mim foi fantástico, porque não foi, eu tive também os meus momentos, mas há que ter esperança. Há que ter esperança. E qual é a mensagem de esperança da Fernanda? A minha mensagem de esperança, independentemente de se a pessoa está com um bom diagnóstico ou não, é que se agarrem à vida, que se rodeiem de gente que gostem delas, que elas gostem, que sejam um bocadinho egoístas e que pensem nelas um bocadinho, que façam coisas que gostam, que lhes dão um prazer, que lhes dão ânimo, que façam isso, independentemente se cá estão 1 mês ou 2 ou 3, que façam isso, que não pensem demais, porque todos nós um dia vamos embora. Ninguém sabe quando, ninguém sabe qual é o tempo que nós vamos embora e que estamos cá. Portanto, rodeiem-se, de facto, escolham as pessoas que querem ter na sua vida. Fernanda, Cristina, chegamos ao final da nossa conversa. Muito obrigado pela lição bonita Obrigada. que nos vieram Obrigada a nós. dar aqui à Soberania TV. Parabéns pelo que fazem pelos doentes com cancro e pelas suas famílias. Muito obrigado por terem vindo conversar connosco. No alinhamento da Soberania TV, regressamos na sexta-feira, 6 de março, às 9 da noite, em ponto, com a Tribuna Soberana, um espaço de comentário e de debate com Gil Adais e Paulo Matos. Esperamos por si no Facebook, no YouTube e em Spotify. Boa noite. Pai, estás bem? Estou bem. Entre o que diz e o que sente, a linha Cancro ajuda-o em todas as questões. 808-255-255. Linha Cancro. Quem atende, entende.